programa Plural. Eu sou Amanda Gonzalez. E eu sou Carlos Bastos. No programa de hoje vamos falar sobre o câncer de mama. No Brasil, ele é o segundo tipo de câncer mais incidente. Para 2022, foram estimados mais de 65 mil casos nacionais. Para falar sobre este assunto, está aqui com a gente a influenciadora Elisa Montes, que passou recentemente pelo processo de descoberta e agora está em tratamento contra o câncer de mama. Seja bem-vinda, Elisa. Seja bem-vinda, Elisa. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Amanda, Carlos. Muito obrigada. E Elisa, como que foi esse processo de descoberta? Eu acho que a descoberta, você receber um diagnóstico, é a pior parte, porque você fica ali com um misto de sentimentos, passa de tudo na cabeça, medo, angústia, dor, pavor, de tudo. E eu sentia que o chão saiu dos meus pés, literalmente, assim, eu perdi o chão. Então, naquele momento do diagnóstico, ao descobrir o câncer de mama, é muito complicado, até você entender sobre a doença, porque existem subtipos de câncer de mama, coisa que eu não sabia. Então, até você entender o seu próprio caso e os tratamentos leva um tempinho até esse baque se estabilizar, vamos dizer assim. E a partir de quais sintomas você descobriu? Na verdade, eu descobri através do autoexame. Isso aconteceu, inclusive, até antes da pandemia, porque eu tenho histórico de nódulos benignos, né, nas mamas, desde a adolescência. Tanto que aos 18 anos eu fiz a cirurgia com a retirada de 2 nódulos e ia monitorando os que surgissem. Até então, sem nenhuma preocupação, tranquilo, vida que segue. E no meio do caminho, no autoexame, eu descobri um nódulo em uma das minhas mamas e eu continuei tranquila, falei, mais um nódulo benigno para eu fazer um acompanhamento, na próxima consulta, ok, vou lá, resolvo isso. Nisso estourou uma pandemia aí, de 2 anos praticamente, né? E isso dificultou, é claro, o diagnóstico precoce, então eu já tive uma complicação por conta do diagnóstico tardio, né, que avançou para axila, etc. Mas, graças a Deus, o tratamento está indo muito bem, estou respondendo bem aos medicamentos, mas a gente tem que estar atenta, né? O autoexame ele é bom para isso, né? Para você realmente, se encontrar algo, buscar imediatamente o médico. E durante a pandemia você não sentiu alguma dor nos seus seios, alguma coisa do tipo? Dor não. Ele se comportou, na verdade, bem do jeitinho que os antigos nódulos que eu já tive e até tirei. Então, ele era duro, né? Era rígido, era com borda irregular e não doía. Só que o que eu notei de diferente nesse meio tempo aí, né, na pandemia, foi que ele cresceu muito rápido, desenvolveu muito rápido, né? Eu encontrei ele era pequeno e durante a pandemia teve um processo de crescimento absurdo, que isso sim me preocupou. Por isso, eu, rapidamente, logo que a pandemia acalmou, eu busquei ajuda. E foi só este ano? Foi esse ano, em 20 de maio deste ano, que eu fui diagnosticada, né? Então, até então, uma correria aí, né, para fazer os exames, porque eu sou paciente SUS e vindo de uma pandemia. Então, assim, foi uma caminhada, uma jornada praticamente, até eu saber, né, do diagnóstico. E você pode falar pra gente como que foi o início do tratamento? Bom, assim que eu soube do diagnóstico, eu sabia que ia passar pelo tratamento de quimioterapia, que acho que é um dos tratamentos mais temidos pelas mulheres por causa da perda dos cabelos e pelos, né? É um processo que eu fui trabalhando logo que eu soube que eu ia passar por esse procedimento. Era uma etapa importante, inclusive estou passando pela quimioterapia neste momento. Mas para mim foi até tranquilo, porque depois que você entende o seu caso, você entende que o tratamento de quimioterapia não é um bicho de 7 cabeças e é o tratamento de primeira linha, é o que vai reduzir o nódulo, né, que eu encontrei no autoexame e que vai regredir a atuação da doença no meu corpo. Então, eu entendendo isso, dos benefícios que tem em você fazer o tratamento, começar pela quimioterapia, que é o meu caso, fez com que eu perdesse o medo e até trabalhasse melhor isso internamente para quando eu precisasse raspar os cabelos, que foi o que aconteceu logo após a primeira quimio, 2 semanas depois meu cabelo praticamente se soltou da cabeça, então assim, é inevitável, você deseja o momento de raspar, porque cair cabelo onde você passa é uma coisa que dá uma gastura. E foi um processo bem tranquilo para mim, tanto que eu dividi com o meu público na rede social, né, no meu Instagram.
E mostrei que esse processo pode ser mais leve, né? Você pode passar pelo processo de uma maneira mais tranquila, mais leve. Isso depende muito da forma que você vai se comportar perante a tudo que está acontecendo com você, né? E desde quanto tempo você faz a quimioterapia e o que você tem sentido durante esse período? Bom, eu comecei a minha primeira quimio no dia 21 de julho, né? 2 meses praticamente após o diagnóstico, então foi bem rápido, graças a Deus, porque é o que barra a doença, a quimioterapia. O protocolo que o médico passou foi de 6 quimioterapias com um ciclo de 21 dias, então a cada 21 dias eu tomo um ciclo de quimioterapia. É um protocolo bem pesado, porque o meu caso já foi tardio, mas eu estou respondendo muito bem, tanto que eu não sinto muito efeito colateral, né? Muitas mulheres relatam vômitos, náuseas, passam muito mal, sentem muitas dores na articulação, no corpo inteiro. E não é o meu caso. Muitas relatam também feridas na boca, que é a mucosite, eu também não tenho. Eu não tenho a maioria dos efeitos colaterais, só os visíveis, né? Que é a perda dos cabelos, as unhas também ficam um pouco escurecidas. E eu não tive náusea nem vômito, já fiz a minha 5ª quimioterapia, ou seja, falta mais uma para eu fechar esse ciclo. E está bem tranquila, tanto que eu já tive bons resultados, né? Na quarta quimioterapia, os médicos já falaram que só vão dar sequência pelo protocolo, porque o nódulo não existe mais. Então, assim, a quimioterapia foi um verdadeiro milagre na minha vida. E é na vida de todo mundo que faz, né? Você falou agora sobre o SUS, que é uma paciente desse sistema. E é diferente ser uma paciente do SUS para o privado? Sim, porque a demora, principalmente nos exames que eu precisei fazer após o diagnóstico, né? Então, assim, eu precisei fazer uma ressonância magnética, eu precisei fazer cintilografia óssea, que são exames que são protocolos dos oncologistas para os pacientes que estão chegando para o tratamento, até para ele ter um mapa, né, da real situação daquele paciente. Então, eu encontrei dificuldades porque existia uma fila, né? Não sei como está agora, se reduziu essa fila, porque é aquilo que eu falei, eu vim de um momento de pandemia, tudo muito ainda confuso, né? E muita coisa ali ainda sendo reestruturado. Então, por exemplo, eu fui fazer uma cintilografia óssea que é para saber se existe alguma atividade celular maligna nos ossos, né? Que é a metástase, como falam. E eu encontrei uma fila com 300 pessoas na minha frente. Então, assim, quando eu me deparei com esses exames que atrasariam o meu começo, né, de tratamento, aí eu tive que fazer particular. Graças a Deus eu tive apoio das pessoas, né, que estão comigo, eu consegui fazer no particular. Então, em 30 dias, eu consegui fazer todos os exames que os médicos pediram e consegui o meu retorno já para começar a quimioterapia. Se eu fosse esperar pelo SUS, só para vocês terem uma ideia, no meu segundo ciclo de quimioterapia, que é um ciclo de 21 dias, tinha acabado de fazer o segundo ciclo, o laboratório da cintilografia ligou para mim falando que estava liberado para eu fazer esse exame. Então, se a gente não corre com os exames, isso atrasa e retarda o nosso começo de tratamento, que é importante, porque eu fui diagnosticada com um câncer na escala hormonal maligno, mais maligno, e também grau 3, que é a multiplicação celular rapidíssima. Então, não pode esperar, né? Então, não dá para depender 100% do SUS? Não, você tem que ter uma reserva ali, ou um desconto em algum laboratório para fazer principalmente os exames. Porque depois que você vai para o acompanhamento com o oncologista, no meu caso eu faço no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, é tudo muito tranquilo, ali você é assistida. Mas até você chegar ao primeiro tratamento, que no meu caso é de químio, você precisa ter esses exames, e esses exames são demorados. E você compartilha sua trajetória no Instagram, né? O que te motivou a fazer isso? Primeiro que eu já compartilhava muita coisa ali, né? Pelo fato da minha profissão, né? Eu sou formada em moda, né? E compartilhava ali também esse meu atendimento com consultoria de estilo, né? Falando sobre moda. E eu buscava muito falar sobre consumo sustentável, armário inteligente, armário cápsula. Então, as pessoas já me conhecem já desse nicho. E por trabalhar na comunicação, sou locutora de rádio há mais de 15 anos, trabalho na Blink há quase 10. Então, eu juntava a comunicação com o conteúdo moda. E acabava que as pessoas já me seguiam por esse conteúdo, que é até um público feminino, inclusive.
E depois que eu fui diagnosticada com câncer, eu falei, por que não compartilhar, né? É algo que pode acontecer com a outra pessoa que está ali também me seguindo, né? E também mostrar que é importante a prevenção, se conscientizar que a doença está aí, que a gente precisa realmente tomar atenção para o nosso corpo. E você recebe retorno das pessoas que também já passaram por isso ou passam? Sim. Eu recebo direct de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, inclusive. Pessoas que estão em tratamento de câncer, assim como eu, que me encontraram por aí, nas tags da vida. E a gente vai trocando algumas ideias, inclusive eu conversei com uma moça que depois eu encontrei pessoalmente no Hospital de Câncer, ela também está fazendo tratamento lá, que a situação dela é bem complicada. E ela estava muito mal e depois que ela me encontrou, ela já conseguiu, opa, peraí, se ela está passando por isso e está passando com leveza, eu também posso passar também com leveza. Inclusive, eu vou marcar para a gente se encontrar e conversar, porque eu acredito nessa rede de apoio que a gente fala, né? Não só da família, da equipe médica, de enfermeiros, de outros profissionais como psicólogos, nutricionistas, mas também da pessoa que está passando pela mesma situação que você, porque cria esse vínculo, né? E você também inspira outras mulheres, né? Que estão passando por isso ou que um dia, infelizmente, vão passar. E quais dicas de moda e beleza você dá a essas mulheres? Olha, primeiro que não se abandone. Não é porque você foi diagnosticada com câncer que você precisa se entregar. Claro que a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai chorar, a gente vai, né, ter aquele momento mais na bad. Mas que são momentos que passam e depois que eles passam, você dá a volta por cima e continua caminhando. Então, assim, eu sempre falo que a gente pode usar a moda como uma ferramenta para a gente se sentir bem, né? Os acessórios, as roupas, as cores também é muito importante para você que quer dar aquela alegria para sua vida, usar uma roupa colorida, estampada também é bacana. A maquiagem é um recurso excelente e essencial nesse momento, porque a gente perde o cabelo, que é a moldura do rosto. Então, a maquiagem a gente meio que se encontra ali no meio do caminho para se embelezar. A sobrancelha, eu tenho o esboço de uma sobrancelha hoje, alguns cílios que sobreviveram até o momento. Então, a gente vai trabalhando com o que tem, e a maquiagem ela complementa essa beleza que às vezes a gente sente falta. Na verdade, toda mulher, né? Com cabelo ou sem cabelo, a maquiagem nos representa. Então, os acessórios também, brincos, piercings falsos, porque a gente não pode furar nesse momento a orelha, porque a gente está passando por um processo de quimioterapia onde a imunidade cai, então a gente não pode fazer sobrancelha definitiva e furar, sabe, a orelha. A gente tem que evitar nesse momento. Então a gente usa os recursos que tem e segue a vida. E antes de iniciar o tratamento, você ficava com receio de perder o seu cabelo e tudo mais? Não, eu até assim, o que eu sempre falo, eu sou uma pessoa fora da curva, né? Então assim, quando eu soube que eu estava com câncer, precisava passar pelo procedimento, que é a quimioterapia, que ia cair o cabelo, eu sempre tive no meu subconsciente o desejo de raspar o cabelo, porque eu já mantinha o cabelo mais curto. E eu falei assim, eu tenho uma vontade de raspar, pintar, sei lá, de pink, de cor de rosa, pintar de outra cor, descolorir, sei lá, fazer uma coisa diferente. Só que, eu não sei se eu vou fazer, porque as pessoas, a gente sempre pensa, né? O que o outro vai pensar se eu fizer? Eu falo, essa daí tá doida, né? Precisando de um remedinho aí, hein, Elisa? Aí eu peguei esse momento e abracei com mais tranquilidade, porque eu somei o meu desejo de raspar a cabeça com o tratamento. Então isso ficou mais leve pra mim, porque isso fez com que eu desapegasse daquele meu cabelo antigo, né? Porque hoje eu estou careca. Inclusive tem alguns fios que ainda relutam em nascer, eu vou lá, passo a Gillette, passo a maquininha pra manter mais baixinho mesmo, assim, careca, né? Porque eu até gostei desse visual no momento. Então, a gente vai se adaptando, né? Por você sempre estar envolvidas em conversas que têm em pauta o câncer de mama, como que você percebe a atuação assim, dessa rede de apoio, de ONGs e redes de voluntários? Eu acho de extrema importância, até porque antes do diagnóstico, antes de eu passar por tudo que eu estou passando hoje, eu não conhecia. Então é um momento também de eu fazer alianças, conhecer pessoas, lugares, né, que eu antes não fazia ideia que existiam. Então eu vejo também isso como algo de, eu sempre falo, missão, propósito, de também levar informação para outras pessoas que não sabem desses projetos, que não sabem dessas pessoas que acolhem, né, pessoas com câncer, em tratamento, seus familiares também, porque a gente pensa só na pessoa
que foi diagnosticado e está tratando o câncer, mas tem toda uma família em volta daquele paciente. Tem marido, tem mulher, tem filhos, tem pais, tem irmãos, que sofrem junto, né? Então, eu vejo que essas ONGs, esses projetos abraçam não só o paciente oncológico, mas também os seus familiares, que é de extrema importância. E para esclarecer algumas dúvidas sobre este tema, nós conversamos com a médica ginecologista Mariana Medina. Com uma alta incidência de câncer de mama em mulheres, o Brasil registrou em 2020 17.800 mortes. O principal é o sexo feminino, então a mulher ela tem uma chance muito maior do que o homem, apesar de acontecer câncer de mama masculino também, tá? Mas os fatores assim, mais comuns, que são principais, é relacionado à história familiar. Então, uma mulher que tem uma mãe, ou uma irmã, ou a filha que teve câncer de mama, ela tem um risco muito aumentado em ter o câncer de mama. E câncer de pessoas que também têm histórico de câncer de mama masculino na família, também tem maior chance. Pessoas que têm histórico de câncer de ovário na família, também tem uma maior chance. E questão de hábitos de vida, né, relacionados à exposição de radiação, essas coisas que a gente ainda não consegue dar um nome muito certo, mas que a gente sabe que tem uma certa relação. Mas principalmente mesmo vai ficar em torno do histórico familiar. Um dos principais objetivos do Outubro Rosa é promover a prevenção ao câncer, estimulando as mulheres a fazerem um autoexame. O que eles indicam é que ele seja feito uma vez ao mês, após a menstruação, porque no período da menstruação as nossas mamas costumam ficar mais inchadas, né? Então, pra gente não, às vezes dói um pouquinho, então após a menstruação é o melhor período, no banho mesmo, uma vez por mês. Além do autoexame regular, um estilo de vida saudável pode prevenir a doença ou possibilitar um diagnóstico precoce. Atividade física, dieta não, mas uma alimentação saudável, não baseada em substâncias cancerígenas, que a gente sabe que podem ser encontrados em temperos prontos, várias coisas, né, que existe aí no mercado que vende, que a gente sabe que não faz bem. Diminuir exposição à radiação, diminuir tabagismo, tudo que você pensar numa vida mais saudável, pode ser uma coisa que ajude aí a você não desenvolver nada muito, muito grave. E para você, Elisa, como que foi as orientações do médico? Nesse momento que eu estou passando de quimioterapia, claro que tem várias, né? Tem muita coisa que eu tenho que tomar cuidado, como eu disse, eu não posso me machucar, cortar, tirar cutícula, furar a orelha, fazer micropigmentação. Então eu tenho que evitar, porque é uma janela para infecção. Comidas cruas, mal passadas também eu não posso. Só que eu faço atividade física, coisa que muita gente acha que, eu estou fazendo quimio, eu vou ficar só deitada. Não, se você ficar deitada sem fazer uma caminhada, você vai ter grandes problemas. Porque a gente começa a sentir dor na articulação. A imunidade também fica mais baixa ainda, porque a atividade física, ela dá uma revigorada, né, na sua saúde como um todo. Então, você tem aí o seu corpo se movimentando, isso aumenta a imunidade, até a questão também da depressão, né? Você evita também ficar ali num lugar fechado, isolada. Então, é importante atividade física, alimentação saudável, interagir com as pessoas. Só que a gente evita algumas coisas, como eu disse, tomar sol também em excesso, se for tem que ter proteção solar, principalmente nesse período da quimioterapia, que tem alguns cuidadinhos aí, mas fora isso, vida que segue, tranquilamente. Você pode falar quais atividades físicas que você faz? Então, eu sempre fiz musculação já faz um tempo, já fiz outras atividades físicas, mas assim, as mais recentes, vamos dizer assim, é a musculação mesmo, né? E eu continuo fazendo de uma maneira mais leve a moderado. Então, quando eu faço o ciclo de quimioterapia, eu respeito os 4, 5 primeiros dias pós-químio e depois eu retorno à academia, né? Para fazer as atividades normais, como eu disse. Então, e para mim tem tido bons resultados, porque um paciente oncológico, ele perde muita massa magra, né? Muita massa muscular, porque as células, elas consomem muita energia do corpo e às vezes consomem não só gordura, consomem massa muscular. E acaba que a gente fica mais fragilizado, com menos massa muscular no corpo, e isso não é tão bom para a saúde. Então, por isso que é importante aliar a atividade física nesse momento. E Elisa, conta pra gente como que foi a campanha do Outubro Rosa e deixa um recado para as mulheres.
Sim, bom, foi correria porque eu me coloquei à disposição, inclusive nas redes sociais, para me chamarem para palestras, bate-papos, entrevistas, podcast. Então eu fiz um pouco de tudo e para vários lugares, né, que eu dei entrevista, conversei com mulheres, eu sempre deixo o recado que um diagnóstico precoce salva vidas. Então, mulheres, toquem, se amem, se cuidem, se conheçam também, né? Conhecer o seu corpo. Muitas mulheres relatam como, Elisa, eu faço o autoexame, eu não sei como fazer o autoexame. Ainda tem muita mulher que ainda não sabe como fazer o autoexame. Então, eu sempre deixo. O diagnóstico precoce é a partir do momento que você se observa. O autoexame, ele é feito mensalmente após o ciclo menstrual. Então, após ali uma semana, 10 dias após esse ciclo, você faz o seu autoexame, apalpa os seios, né, de várias posições para ver se tem alguma alteração, olha na frente do espelho para ver se tem alguma coisa diferente. A axila também é importante, porque a gente sabe que quando existe uma célula maligna atuando no seio, os linfonodos avisam que existe um intruso, então é o vulgo íngua, ela incha, sente um desconforto, então é um indicativo que tem alguma coisa ali por perto acontecendo e é bom investigar. E claro, fazer a mamografia, mulheres de 40 anos ou mais, anualmente. Quem menos, né, tem menos de 40 anos, que é o meu caso, eu fui diagnosticada com 38 anos, estou fora da faixa etária, inclusive, que a campanha Outubro Rosa contempla, que são mulheres acima de 40 anos. Então pensa, se eu esperasse para fazer uma mamografia, começar a fazer uma mamografia aos 40 anos, eu nem sei se eu estaria viva aqui. Então, por isso que é importante o autoexame e as consultas com o ginecologista mesmo, para fazer uma ultrassonografia das mamas. Quem tem históricos mamários, ter um acompanhamento mais de perto e em 6 meses. Então, ter essa atenção, esse cuidado é importante para um diagnóstico precoce, porque hoje o câncer tem cura. 95% de chance para mais quando é diagnosticado precocemente, viu, mulheres? Muito obrigado, viu, Elisa, por você estar compartilhando aí seu relato e suas experiências. Eu que agradeço, Carlos. Obrigada, Amanda. Obrigada a você. Obrigada, Elisa, por compartilhar sobre a sua história. Muito obrigado pela presença, Elisa. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam e até mais.